Fala pessoal, tudo bem? Bom, Caio Araújo aqui de novo para falar um pouquinho de FIIs, eu acho que fundos imobiliários, no caso. Acho que o último vídeo que eu fiz gerou bastante dúvida em relação a cenários, acho que teve bastante comentário, sugestão também para a gente falar sobre alguns fundos imobiliários. Eu estou passando aqui de novo, hoje para passar uma estratégia para vocês, compartilhar o que a gente vem fazendo aí na carteira de renda, da série Renda Imobiliária, e algo para proteger em relação ao cenário que a gente está olhando e também para gerar um ganho de capital. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho de contexto, depois eu passo exatamente para o que a gente vem fazendo em parte da carteira. Bom, a gente está num contexto complicado, vamos dizer assim, né? Risco fiscal, ambiente externo instável, né? Teve muito essa questão dos treasuries nos últimos dias, os treasuries de 10 anos lá dos Estados Unidos, que movimentam muito o mercado. Você tem a pandemia aqui no Brasil ainda, e no mundo também é um cenário bem desafiador. O Brasil ainda um pouquinho atrás em relação à efetivação das vacinas, né? Óbvio que a gente espera que tudo seja bem resolvido. Risco inflacionário, a gente tem uma inflação aí em evolução, a inflação aí no último mês bateu na casa dos 5% aí nos 12 meses acumulados, né? O que é relevante para o cenário que a gente vive hoje. E também temos essa elevação na taxa de juros, que aí foi feita pelo Banco Central no último mês, já programando uma nova elevação para o próximo mês. E aí especialistas aí do mercado efetivando aí uma sugestão ou uma premissa de que a taxa de juros encerrará o ano aí nos 5%. O que é um valor relativamente significativo se a gente pensar que a taxa de juros começou o ano a 2%, né? Isso eu estou falando da Selic, obviamente. Bom, e aí, diante de todos esses riscos e cenários, como que a gente pode se proteger, mas também gerar um ganho de capital? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente também vem perguntar se não existe uma oportunidade em diversos setores aí disponíveis na indústria de fundos imobiliários, lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos, porque o mercado foi muito pressionado em 2020 e segue pressionado em 2021. Então a gente preparou uma estratégia para parte da carteira ali na nossa série para conseguir manter uma parcela de ganho de capital, mas também manter uma resiliência e uma proteção para um cenário de aversão a risco durante o ano, né? Bom, começando primeiro sobre a estratégia de segurança da carteira, né, que é para gerar uma estabilidade maior para o nosso portfólio. Ela é composta principalmente pelos fundos de crédito, os fundos de papel que a gente chama, né? Fundos de crédito de papel eles não são compostos por ativos reais, são compostos por títulos de crédito atrelados ao setor imobiliário. Então a gente tem carteiras compostas por CRIs, LCIs e outros títulos atrelados ao setor. Eventualmente pode ter um fundo imobiliário, algum outro tipo de investimento, mas a maioria, na verdade, é composta por CRIs mesmo, que são certificados de recebíveis imobiliários. E por que eu acho que eles são uma boa estratégia de segurança para a carteira? Porque em sua maioria, os títulos indexados aí são indexados a Selic, IPCA e GPM, ou seja, têm capacidade de proteção em relação à elevação da Selic, aumento de rentabilidade em função da elevação da Selic, ou até proteção em relação ao aumento da inflação ou do IGPM. Então eles têm essas características. Mas aí você pode perguntar, Caio, mas os imóveis aí físicos, aí os contratos eventuais que os FIIs de tijolo possuem também não protegem a inflação? Eles protegem também. Só que no caso dos FIIs de tijolos, você lida com inquilino, você lida com renovação de contrato, você lida com reajustes, algo que não acontece nos FIIs de papel, porque nesse caso você tem uma regulamentação mais própria, uma liquidez melhor para trocar de título ou outro, e é algo mais fiel, vamos dizer, à taxa. No caso dos FIIs de tijolo, que a gente tem visto muito, é por conta dessa elevação muito grande do IGPM ou até do IPCA, e em contrapartida a desaceleração econômica, muitos contratos não estão sendo reajustados de forma integral, ou tem sido dados descontos, tem alguma certa inadimplência, e por isso eles não são grandes protetores da carteira, vamos dizer assim, para essa parcela de segurança. Óbvio que a gente tem bons imóveis que também servem para esse propósito, mas hoje a gente prefere aí ter uma parcela de papel aqui para ter uma segurança maior nesse período instável. Então a gente pode ter fundo que pode se beneficiar com a alta da Selic, que pode te proteger em relação ao aumento, ao risco inflacionário, e é um setor que já tem sido bem visto aí pelo mercado na indústria de FIIs, está bem aquecido nesse ano, tá rolando muita captação, muita oferta de fundos de crédito, porque o mercado tem olhado para esse setor com mais carinho agora, nesse ambiente mais instável, e eu acho que é uma boa proposta você ter-os na carteira, né? Só que quais que a gente gosta? Porque nesse mercado de CRIs tem um ambiente muito amplo, com diversos devedores, com diversas garantias, e a gente prefere aqueles fundos que a gente chama de high grade, né? Que eles têm uma qualidade alta perante a indústria. São high grade, normalmente eles têm uma carteira bem pulverizada de títulos de crédito, então eles não estão concentrados ali em apenas 1 ou 2 títulos, 3 títulos, 5 títulos, que podem eventualmente, num caso de um default ou de um pré-pagamento, trazer
um risco desnecessário para o cotista, um prejuízo para o cotista. Então a gente prefere uma carteira bem pulverizada, com garantias reais e proteções no caso de pré-pagamentos, aí a gente entra no caso de multas, diversos outros mecanismos aí de proteção que a gente pode agregar para a carteira de fundo de crédito, né? Então, nesse caso, o que a gente tem na carteira hoje? A gente tem 3 FIIs recomendados na nossa carteira de renda, sendo que no último mês eles pagaram aí um yield analisado médio de 7,6%. Óbvio que é a média dos 3 fundos, né? Eu acho que é um yield interessante para esse momento que a gente vive. Lembrando que tem fundo que não está pagando percentual integral por conta de, como eu falei, descontos, inadimplência. E no caso dos fundos de crédito, essa não é uma realidade tão concreta. Então, a gente vê um bom momento para eles. Eu acho que deve considerá-los para a sua carteira, né? Agora, passando para o outro lado, a gente tem aqui uma oportunidade que eu acho que a gente pode gerar um ganho de capital, mas é óbvio, envolve um pouco mais de estômago, né? Eu estou falando dos fundos de shopping. Aí a gente tem também na parcela aí uma grande plataforma ali de fundos de shopping dentro da indústria. E eu acho que existe uma oportunidade aqui. Eles foram muito pressionados pela pandemia, paralisações, a gente está vivendo aí uma época de paralisações que já viveu no ano passado, então os fundos vão demorar um pouquinho para retomar essa questão dos rendimentos. Teve a questão dos juros futuros aí que afetam muito esse setor de shopping centers. Então a gente tem diversos fatores que afetam esse cenário para shopping centers e justificam uma queda, mas a gente acha que tem uma oportunidade aqui, eu vou explicar por quê. Primeiro, eu acho que eles foram muito pressionados e hoje o desconto sobre o valor patrimonial, que em alguns portfólios muito bons já supera 10%, ou seja, 2 dígitos em relação ao valor patrimonial dos imóveis, e eu acho que é um exagero para uma indústria que normalmente opera com prêmio em relação a esse indicador. Então eu acho que ali a gente já tem alguma coisa para selecionar olhando somente essa parcela. Também tem a questão da gente pensar num cenário otimista. O que é esse cenário otimista? Efetivação das vacinas, retomada vigorosa da economia, esses riscos que eu falei serem minimizados, principalmente ambiente externo e risco fiscal. Então a gente tem aqui um cenário otimista que a gente tem que estar posicionado também. E eu acho que nesse cenário o shopping tem uma relação risco-retorno favorável se comparado a esses outros setores que foram mais estressados aí em relação à pandemia. Aí eu posso estar falando de hotéis, eu posso estar falando de turismo, próprias lajes corporativas, que pode existir aí vamos dizer, um dano estrutural na cadeia. Então acho que shopping a gente pode estar mais confiante com eles por conta dessa perspectiva de retomada de consumo, também pela questão do Brasil ser um país, tem uma cultura favorável a shopping centers, né? É um local de lazer, é um local de alimentação, é um local de consumo, tudo junto. Acho que é diferente dos outros países. Então acho que essa dinâmica não vai acabar, mas é óbvio que a gente tem que ter uma seleção bem criteriosa também. Tem shoppings aí que vão demorar muito mais para voltar, tem shoppings aí que não terão uma competição maior do e-commerce, por exemplo. Então a gente tem que ter uma seleção bem boa nesse sentido para capturar bons portfólios que não serão muito danificados, vamos dizer assim, e que poderão gerar um ganho de capital no futuro. É óbvio que eu estou falando do médio e longo prazo para ganho de capital. Nesse curtíssimo prazo, eu acho que tem um cenário desafiador, porque tem muito essa questão de desconto de aluguel. A gente vai ter aí, a gente está em abril agora, quase, a gente vai ter pelo menos aí algumas semanas de continuação de paralisação por conta da pandemia. Então, em termos de renda, eu não vejo tanta oportunidade para agora, mas eu acho que a gente tem que ter 1 ou 2 fundos na carteira, que é o nosso caso. Nós temos 2 fundos recomendados aí na série de renda imobiliária. É importante para garantir um preço de entrada legal para lá no futuro você gerar um ganho de capital e também ter uma renda interessante baseado nesse preço, né? Mas como eu falei, por enquanto a gente não vai ter alguns rendimentos. De qualquer forma, eu acho que assim, existe uma oportunidade importante nesse sentido, mas eu gosto de estar posicionado em alguma coisa de segurança em relação a fundos de crédito para poder garantir que eu tenha um balanceamento legal no portfólio, que é isso que a gente procura aqui. Um maior equilíbrio entre as classes, ter diferentes estratégias na carteira. Eu estou te passando aqui uma apenas, a gente tem outros fundos, outras estratégias na nossa carteira, mas eu achei legal compartilhar essa com vocês, que eu acho que é um momento importante. A gente está tendo muita captação de fundos de crédito, então isso eu acho que é uma oportunidade, e a gente está com preços bem descontados nos casos dos shoppings. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber quais fundos são recomendados, as outras estratégias da carteira, tem o QR Code aqui embaixo da sua tela, tem a nossa série Renda Imobiliária aí pelo link, você pode acessar pela descrição ou pelos outros canais da Empíricos. E é isso, acho que esse o recado está dado, e na próxima vez eu passo aqui outra orientação, outra estratégia de fundos imobiliários. Comente aí o que vocês querem, para eu saber aí exatamente o que eu posso fazer para vocês. É isso então, pessoal. Bom, até a próxima e um abraço.